Olá, graça e paz a todos. Queremos dizer que já faz algum tempo, que eu fiz um vídeo com uma mensagem, mas que hoje bateu no meu coração uma vontade imensa de trazer mais uma mensagem para vocês e por isso estou aqui. Deus passou para mim uma mensagem por esses dias, e eu estava querendo trazê-la para que pudesse compartilhar com vocês os meus sentimentos também com relação a ela, certo? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que estão indo lá na Palavra do Senhor, estão curtindo, dando seu joinha, e dizer que vamos fazer algo mais sistemático agora, vamos trabalhar um pouco mais em cima disso. Tivemos alguns contratempos aí, nada que fosse de desesperar, mas atrapalhou um pouquinho a gente. Mas vamos começar, vamos retomar, melhor dizendo, essa condição, tá certo? Mas primeiramente vamos orar, Vamos começar orando, que é uma boa condição de início, para que a gente possa trazer a mensagem que Deus colocou no meu coração. Ok? Oremos, ore comigo. Feche seus olhos aí. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento, agradecer por essa oportunidade de estar levando tua palavra, Senhor, pedir que tu vá até essas pessoas que estão compartilhando, que estão ouvindo, que estão chegando ao nosso canal, na palavra do Senhor, estão curtindo, estão dando seu joinha, que continue fazendo, que a gente possa alcançar mais e mais pessoas para falar da tua palavra, Senhor, da tua mensagem. Abre os nossos corações, Pai, a nossa mente, para que a gente possa compreender melhor tudo que tu tens para nos dizer, hoje e sempre. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço. Amém. Bom, meus queridos, a palavra está em Atos, no livro de Atos, capítulo 10. São dois versículos pequenos, 1 e 2, versículo 1 e 2. Mas é de uma grandeza enorme. Eu estava lendo esse versículo, essa passagem, e muito me tocou no coração. E eu gostaria de trazer para vocês as características de um cristão. E aí nós vamos ler a palavra para que vocês possam entender exatamente do que eu estou dizendo. Abram comigo suas Bíblias, vejam aí na sua linguagem e entendam o que está querendo dizer a palavra. Na minha diz assim, capítulo 10 de Atos, versículos 1 e 2. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Aleluia, amém, glórias a Deus. Senhor, abre o nosso coração, Senhor, para que a gente possa entender o que está querendo dizer essas tuas passagens aqui na tua palavra, meu Pai. Pois bem, nesse momento aqui, os discípulos ainda estavam sendo muito perseguidos. O Saulo, por exemplo, tinha um trabalho muito ferrenho, muito rigoroso nas suas perseguições aos cristãos. Então, havia todo aquele problema de onde falar, o que falar, como falar, era tudo na surdina, era tudo meio que escondido, eles viviam fugindo daqui para ali, dali para lá. Essa era a situação que vivia nessa época. E Deus fala aqui para a gente
né, sobre esse Cornélio, um centurião do Império Romano, uma pessoa que tinha um coração piedoso, temente a Deus. E essas características me chamaram a atenção. Vejamos, 3 características, na verdade, que a gente quer tirar daqui, 3 lições. A primeira característica é ser temente a Deus. O que é ser temente a Deus? A gente pode entender isso como algo que estivesse sendo nos fazendo mal? Não, não. Deus não é o mal. Deus não fez o mal. Com Deus não existe mal. Deus é bom o tempo todo. Vamos ver o que diz o Salmos 111, versículo 10. Salmos 111, 10. Diz assim a palavra. Salmos 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Há outras versões, né? Mas a glória do Senhor, o louvor do Senhor, o princípio da sabedoria, nós vimos também em Provérbios que fala sobre isso. E quer dizer exatamente o seguinte: ouve a Deus, atenta para o que Deus está mandando, mas para que não caias em pecado, para que não se afaste de Deus, teme o que isso pode te trazer. Temer a Deus é algo além disso. Em Deuteronômio 5:29, nós vemos mais uma outra passagem que nos vai fazer entender um pouco mais sobre isso. Deuteronômio 5, versículo 29. Diz assim a palavra: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todo o tempo todos os meus mandamentos. Por que me temessem no sentido de dizer, eu sou bom, mas eu sou justo? Por que que eles deveriam guardar todos os mandamentos? Para que bem lhe fosse a eles e a seus filhos, para sempre. Então vejam que Deus, Ele tem um cuidado, que bom seria se todos tivessem me temendo e todos obedecessem os meus mandamentos, porque isso iria fazer bem para eles. Em outra passagem, aqui também Deuteronômio 6.3, diz assim: ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda cumprir os mandamentos. E muito te multipliques na terra, que emana leite e mel, como te disse o Senhor Deus aos teus pais. Veja que, apesar de estar falando de temer, ele está dizendo sempre que é bom para que consigas viver em paz, que consigas ter sucesso, que consigas crescer na terra que emana mel, que tem maná e mel. E também diz o seguinte: nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Assim deve ser. E isso faz a diferença na vida da pessoa. Em Efésios 3:20, nós lemos mais ainda sobre essa possibilidade de entendimento dessa palavra. Efésios 3:20 diz assim a palavra do Senhor: ora,
aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. 20 e 21. Então veja, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto desejamos, do que tudo quanto pensamos, do que tudo quanto pedimos a Ele. Deus está pronto para lhe dar mais do que você merece. Aliás, nós não merecemos nada, mas Deus está querendo te dar muito mais. E esse Deus poderoso, exatamente por ser poderoso, por ser o Criador e não a criatura, ele deve ser temido de uma outra forma. Nós vimos aqui, olha, em 1 Pedro 1, 1 Pedro 2,17. 1 Pedro 2,17 diz assim a palavra: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Veja que em todos os momentos nós vimos que, apesar de falar de temor, ele fala de honrar, ele fala de amar a Deus. Por quê? Porque esse temor não é um temor de algo ruim, é temor com respeito, é temor de alguém que não pode se afastar do bem, para que não caia em desgraça. Um temor de que pode perder a salvação. Não um temor pelo Deus que vai te fazer o mal. Nós vemos mais algo, o que significaria temer a Deus numa profundidade maior. Ele diz que é amar a Deus com toda a intensidade e respeitá-lo de forma mais profunda. Nós devemos respeitar a Deus, respeitar os seus ensinamentos, respeitar os seus mandamentos, temer ficar longe desse Deus para que não caímos em desgraça. Exemplo, quando se ama alguém, teme-se que algo ruim possa acontecer com essa pessoa e nós possamos perdê-la para sempre. Quem ama a Deus deve temer que o pecado o faça perder-se da presença de Deus, perder a salvação. Esse é um temor maior, é perder a salvação, perder de ficar perto de Deus. E ser temente a Deus, então, seria, logicamente, honrá-lo e respeitá-lo com toda a intensidade. A gente tem visto tantos problemas acontecerem hoje em dia. São filhos que estão fazendo barbaridades com seus pais, não só deixando-os sozinhos, deixando-os no asilo, não visitando, mas causando problemas de saúde para eles, prendendo-os, até matando. Infelizmente, nós temos visto muitas coisas assim hoje em dia. Essas pessoas não honram nem a Deus, nem ao próximo, e nem honram aos seus pais. E sabe, eu ouvi do pastor lá da nossa igreja, do nosso pastor, uma palavra que ficou guardada em mim, que ele disse o seguinte: um grande problema começa com um pequeno descuido. Procure pensar nisso. Você teme a Deus? Você está pronto para abandonar todas as suas convicções atuais para seguir a esse Deus maravilhoso? Você já o segue totalmente? Que bom. Continue assim. Se não, repense. Cuidado com esse descuidozinho,
porque ele vai poder, lá na frente, ser um problemão, vai te trazer problemas sérios. É uma coisinha aqui, é outra coisinha, são aqueles pecados de estimação. Tem muitos por aí assim, que guardam, que não conseguem se livrar deles. E deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus não pense que ele é menino, nem é homem. Ele conhece o teu coração, ele conhece as tuas intenções. Então não venha pensar em enganar Deus. Senhor, me perdoa. E aí comete novamente o pecado e Senhor, me perdoa. E aí comete novamente o pecado e diz, Senhor, me perdoa novamente. Você sabe que o perdão ele só é válido pelo arrependimento. Enquanto você não se arrepender, você vai continuar pedindo perdão o resto da sua vida. Arrependa-se e mude, transforme-se. Aí sim você se torna uma pessoa diferente. E não mais cometerá os pecados que vinha cometendo. Esses teus pecados de oculto, eles vão ser liberados e esquecidos no mar do esquecimento. Amém? A segunda característica de um verdadeiro cristão, a primeira é ser temente a Deus, honrá-lo, respeitá-lo profundamente. E a segunda característica, nós vimos aqui quando ele diz assim, o centurião, que era da corte chamada italiana, era piedoso. O que é ter piedade? O que é ser piedoso? Palavras que podem significar a mesma coisa, que podem nos dar uma ideia do que vem a ser isso, seria, por exemplo, afável, afetuoso, amável, amigo, amoroso, caridoso, carinhoso. Veja como é o significado tão profundo, palavras que nos dizem tanta coisa de uma pessoa que é caridosa. Em Salmos 136, o primeiro versículo, ele nos revela a intensidade da bondade de Deus, que diz que Deus é bom para sempre. Vamos lá. 136, dígito 1. Diz assim a palavra: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e porque a sua misericórdia dura para sempre. Veja que isso aqui está me colocando diretamente ligado ao temente a Deus. Deus não pode trazer o mal para você temê-lo, porque Ele é bom e é bom sempre. Sua misericórdia dura para sempre. Ele jamais iria fazer algo que pudesse lhe trazer mal. Ao contrário, você é que vai produzir algo que vai lhe trazer mal. E será que somos, uma outra palavra para caridoso, piedoso, é ser longânimo? Será que nós somos longânimos com os nossos próximos, com as pessoas que estão ao nosso redor? Será que temos empatia por ele, pelos problemas dele? Compreendemos a sua situação? O que é ser longânimo? É a virtude de se suportar com firmeza contrariedades em benefício de outrem. Olha que coisa. É você se sacrificar para o benefício de outrem. É uma magnanimidade. Ser magnânimo é a mesma coisa que ser longânimo. Generoso, paciente, ter resignação com que suportam contrariedades, dificuldades. As pessoas que estão passando por isso, elas são vistas pelo olho do caridoso, pelo olhar do longânimo, como uma pessoa que merece misericórdia, que merece carinho, que merece uma outra compreensão. Então, a segunda característica que nós lemos, que nós vimos aqui, é ser piedoso. Primeiro você precisa ser temente a Deus, ser transformado,
honrar os mandamentos dele e ser caridoso, amando não só a Deus, mas também ao próximo como a ti mesmo. E amar a Deus acima de tudo. Nós vemos também uma terceira característica de um verdadeiro cristão aqui nesses 2 versículos. Olha, essa é realmente uma coisa que chama atenção. Diz assim: ele era caridoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Ou seja, ele mantinha um relacionamento constante com Deus. Ele orava se comunicando com Deus o tempo todo. Era uma constante na vida desse centurião, desse homem de Deus. Havia um relacionamento entre este homem e Deus, pois ele, Deus, o escutava. Deus o escutava, tanto que mandou um anjo falar com ele. Deus tinha uma legítima ligação com ele. O que ele continuamente falava, Deus ouvia, e ele se prostrava continuamente aos pés de Deus. Você faz isso? Você tem orado a Deus? Você tem feito? Nós temos aquelas orações que seria, vamos dizer assim, para quem vamos dizer, um cristão fervoroso, ele ora com certeza, né? Ao acordar, ao almoçar, ao jantar, nas horas das refeições e ao dormir. Mas fora essas, você tem conversado com Deus? Você tem aberto seu coração? Você tem colocado as suas angústias para Deus? Ou você só se lamenta porque Deus não te escuta? Você sabe que isso daí é uma coisa também muito importante. Você tem um relacionamento com Deus, Deus fala contigo. Só que nós temos que estar sensível à palavra de Deus, porque Ele vai falar contigo de alguma forma. Às vezes é uma mensagem, às vezes é uma situação, uma colocação, uma condição. Ele vai falar contigo. Você tem que estar sensível para ouvi-lo. E muitas vezes a gente fala rezando. É uma reza toda vez e não nos prostramos aos pés de Deus. Não rendemos-lhes graça da forma devida. Não lhe entregamos a nossa vida. Não fazemos com que Ele seja o Senhor da nossa vida. E aí a gente fica insensível para ouvir Deus falando conosco, porque nós só queremos ouvir aquilo que desejamos. E Deus está dizendo muitas vezes naquele momento: calma, não é agora, não é nessa hora, não é para você, não. E a gente está esperando sim, ou outras coisas. E a gente não escuta porque a gente não quer ouvir aquilo que está diferente do que a gente deseja. Então é preciso entregar a Deus, é preciso orar, esperar que Deus fale, mas com a sensibilidade de ouvi-lo. Não faça isso de forma banal. Faça com rigor de fé. Tenha confiança. Acredite que Deus vai te dar a resposta. Ela virá. Com certeza ela virá. Deus irá lhe dizer. Até mesmo quando Ele não diz nada, está dizendo alguma coisa. A gente precisa ter essa sensibilidade também para ouvir a Deus. E a conversa com Deus, o relacionamento diário que se deve ter com Ele,
É uma conversa de amigo, de pai, de mestre. É um papo franco, papo reto, sem maquiagem, sem vergonha, sem limites. Até porque Deus conhece o teu coração. Ele sabe exatamente o que está se passando com você. Ele conhece tuas angústias, teus problemas, tuas aflições. Então, não queira maquiar, não queira falar bonito, não queira falar diferente, não queira enganar Deus, porque a Deus não se engana. A Deus não se engana. Não vai adiantar. Ele já sabe antes mesmo de você falar aquilo que você quer falar, aquilo que você está vivendo. Procure ser justo, reto, quando falar com Deus, porque isso agrada a Ele. Não queira tirar, enganar, falar algo que seja para justificar um erro. Ele conhece você, rapaz. Meu irmão, minha irmã. Ele te conhece profundamente. Não justifique seus erros para Deus. Então, que esta seja a nossa condição como cristão, de conversar constantemente com Deus, abrindo o nosso coração. E essas 3 características possam viver, possam ter vida em você. Seja temente a Deus, honre, ame-o, seja caridoso, piedoso, longânimo, magnânimo com as outras pessoas. Tenha empatia, seja empático com o problema da outra pessoa. E converse com Deus. Ore constantemente. Ore em todos os momentos. Ore em todos os lugares. Deus te ouvirá. Deus te responderá. Que todos nós possamos, meus irmãos, então seguir o exemplo do centurião Cornélio para fazermos a diferença na nossa vida e na vida das outras pessoas. Que Deus possa nos abençoar grandemente, meus irmãos. Até uma próxima mensagem, se Deus quiser.